Bom dia, vamos iniciar a defesa do TCC da aluna Morgana, da Guerra, e aí essa defesa é do curso de especialização de governança de cemitérios, funerários e negócios do setor do luto. E aí a gente dá a palavra à aluna Morgana Guerra para começar a sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia banca, professor Fernando, professora Marcela e professora Jamile. Meu nome é Morgana Guerra e eu vim aqui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, onde o tema é governança organizacional no setor funerário, integração entre pessoas, processos e tecnologia. Eu inicio essa apresentação, fazendo uma pergunta de por que falar sobre governança no setor funerário. O setor funerário é um setor extremamente sensível, onde as famílias procuram as funerárias realmente no momento de maior vulnerabilidade, no momento que elas estão passando por esse momento de maior dificuldade, de maior dor, geralmente, realmente é quando eles estão passando por um dos períodos mais difíceis de sua vida. Então, as decisões que são tomadas têm que ser pela funerária, são decisões muito rápidas. Então, elas têm que ser muito assertivas. E as famílias estão emocionalmente fragilizadas. E esperam que da funerária, por parte da funerária, que ela tome decisões assertivas, rápidas e que resolvam realmente toda essa situação para elas, Quando se faz um plano funerário, por exemplo, elas esperam que quando tenha esse evento funeral, que seja realmente para que a funerária assuma essa responsabilidade e que tome essas decisões por ela, já que nesse momento ela vai estar realmente sem cabeça para tomar essas decisões. E assim, qualquer falha vai gerar um grande impacto na vida daquela família. Pode não impactar tanto na situação da funerária, mas para aquela família, vai ter um impacto muito grande. Qualquer erro, qualquer falha vai gerar esse impacto muito grande. Então, é justamente nesse contexto que a governança se torna essencial, pois ela cria um processo, ela define responsabilidades que estabelece padrões que ajudam para garantir um atendimento seguro, organizado e humanizado. Objetivos. Este estudo teve como objetivo analisar como a integração entre pessoas, processo e tecnologia pode contribuir para o fortalecimento da governança organizacional em uma empresa do setor funerário. Para alcançar esse objetivo, buscou-se identificar vulnerabilidades relacionadas aos processos organizacionais, analisar os aspectos de gestão de pessoas e da comunicação interna, compreender o papel da tecnologia como um instrumento de apoio à governança e propor recomendações fundamentadas na literatura para o aprimoramento da gestão. E o grande problema da pesquisa é integração entre pessoas, processo e tecnologia pode contribuir para o fortalecimento da governança organizacional no setor funerário. Então, é isso que esse trabalho buscou definir. O referencial teórico foi estruturado em 4 pilares. Utilizou-se, o primeiro aborda a governança organizacional, fundamentada pelo IBGC, destacando a importância da transparência e da melhoria da gestão. Em seguida, contribui como gestão de crises, enfatizando a preparação para situações críticas. Eu não sei expressar o nome correto do autor, mas ele fundamenta a comunicação organizacional como elemento integrador entre os setores. E, por fim, Worden e Ross sustentam a importância do atendimento humanizado às famílias enlutadas, considerando especificidades no processo do luto. Metodologia. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, qualitativa, descritiva e desenvolvida por meio de uma proposta de análise de governança. A empresa escolhida foi selecionada por possibilitar o acesso a rotinas operacionais e aos documentos institucionais necessários ao estudo. A pesquisadora atuou como observadora participante, acompanhando sistematicamente as atividades organizacionais.
Os dados foram obtidos por revisão da literatura, análise documental e levantamento institucional, sendo tratados por análise de conteúdo e triangulação de evidências. Foi feita tendo autorização institucional e preservado o anonimato dos colaboradores. O método utilizado foi a observação participante, a pesquisadora inserida na organização e o acompanhamento sistemático das rotinas. As principais fragilidades identificadas foi que a comunicação entre a prestação de serviço funerário e a padronização dos processos, no caso, a falta de protocolo de gestão de crise. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar, né, nessa empresa, a atuar, fazer esse processo de pesquisa nessa empresa, o que foi identificado inicialmente, que acontecia o atendimento, né, tem um setor chamado de setor de atendimento funerário. É quando as famílias elas entram em contato com a empresa para acionar, vamos dizer assim, o funeral. Então, é o primeiro setor que atende essa empresa. E havia uma falha de comunicação entre esse setor e o setor que realmente executa a prestação de serviço funerário, que é realmente onde trabalham, onde a empresa tem, né, as funções de agente funerário, apoio, que foi realmente explicada até no decorrer do trabalho, o que cada um executa. Então, tinha esse problema de comunicação. Por quê? Porque eles se comunicam através de uma ferramenta de WhatsApp. O sistema que a empresa utiliza, hoje em dia, ele não comporta, né, que seja colocado lá todas as informações. Então, acaba que os colaboradores têm que estar colocando essas informações em WhatsApp. Então, acaba que, se tiver um dia de muitos acionamentos, acontece algumas vezes falhas, porque essa conversa vai subindo e se perde algumas informações. Um exemplo prático é que já aconteceu de um pedido de uma determinada família e esse pedido não chegar para a família porque não foi visto pelos colaboradores. E a padronização de processos, né? Foi também uma principal fragilidade que eu encontrei. A falta de protocolos, assim, de gestão de crises, porque quando acontece alguma situação inesperada, né? Porque nesse evento funeral, quando está em andamento, pode acontecer diversas situações inesperadas. Então, não existe um protocolo de gestão de crises, né, para que os colaboradores saibam como atuar de maneira, assim, mais assertiva. Existe, sim, um treinamento já da empresa, né, ela já tem esse treinamento que é dado quando um novo colaborador entra na empresa, e eles acreditam muito, assim, com o passar dos anos, com o passar do tempo de empresa, eles ganham experiência, né, de acordo com à medida que vai acontecendo esses problemas, eles vão ganhando confiança, porque, tipo, aconteceu uma situação, então, como aconteceu, eu aprendi na prática como lidar com aquilo. Então, se acontecer novamente, eu já vou saber como lidar. Então, não existe da empresa um protocolo de gestão de crise. Existe, sim, um protocolo de como trabalhar exatamente, né, com as questões do dia a dia, corriqueiras, mas não gestão de crise. E aí, quando foi identificada esses dois fatores, me permitiu, assim, abrir o leque para identificar e estudar mais a fundo esses problemas. Então, eles desencadearam novas análises, e por meio delas, foi que eu identifiquei outras fragilidades. Então, foi estudado documentos, né, na parte de recursos humanos, e vi que faltava capacitação da equipe, faltava também fazer o registro dessas informações dos colaboradores, nessa parte documental, né, da empresa, a falta de estrutura também de RH, porque atualmente, quando iniciou-se a pesquisa, só tinha uma pessoa que trabalhava nesse setor de recursos humanos, e essa pessoa era um auxiliar administrativo que fazia algumas rotinas de recursos humanos. E também as limitações tecnológicas, que, como eu citei, o principal fator também é que a empresa não tem um sistema hoje em dia que comporte todas as informações necessárias num lugar só. Um exemplo do início ao fim, aquele atendimento ser executado todo naquele sistema. Então, ela tem que estar compartilhando de outras ferramentas para poder realmente concluir aquele atendimento.
diante dessas fragilidades, foi feita algumas propostas de melhoria para essa empresa, e eu dividi em 3 segmentos, como foi proposto, né? Porque identifiquei que não adiantava somente melhorar a parte de processos, né? Vamos então fazer, que inicialmente imaginei que, vou criar processos, a sugestão seria criar alguns processos, mecanismos de gestão de crises para que melhorasse essa questão dos funcionários saberem como agir. Mas não adiantava criar apenas processos, né? Tinha que melhorar realmente a questão das pessoas. Então, e também a questão de tecnologia. Por isso que está muito unido, muito linkado um ao outro. Não adiantava melhorar apenas um setor, porque sempre iria existir uma falha. Então, por isso que tinha que haver melhora em pessoas, processos e tecnologia. Então, foi sugerido para a parte de pessoas a estruturação de RH, com a estruturação de RH que venha, né, que fosse criado um plano de cargos e salários, com um plano de cargos e salários, foi feita a proposta de ter o agente funerário sênior. O agente funerário dentro da empresa é o profissional que executa, de fato, o atendimento do funeral, né? Ele que trata realmente de toda aquela parte de remoção do corpo, de ornamentação, de levar até a residência, de fazer o velório. Então, ele poderia galgar, né, do início do júnior ao pleno ao sênior, e quando chegasse a esse cargo de sênior, ele seria realmente um dos fundamentos principais, é que ele já tivesse experiências, cursos e capacitações necessárias para que ele fosse para que ele fosse o treinador dos outros profissionais que tivesse dentro da empresa, os próprios colegas. Então, o agente funerário sênior, ele ia compartilhar dos treinamentos, é que ele ia dar o treinamento aos agentes funerários júnior e pleno que tivesse dentro da empresa. E, consequentemente, né, também ter os treinamentos periódicos para a equipe. Com a parte de processos, a sugestão que foi feita foi a criação dos protocolos organizacionais, como já foi feito, os protocolos de gestão de crise. Alguns processos de gestão de crises já se sabe como agir, né, que assim, acontece com alguma frequência quando tem algum problema. Então, já é criar esses protocolos, e à medida que fosse acontecendo novas crises, vamos dizer assim, fosse sendo criados mais protocolos para que esses profissionais tivessem acesso quando tivessem essas questões. Gerando assim a padronização e uma comunicação integrada, para que todo mundo trabalhasse da mesma forma. E a tecnologia. Na parte de tecnologia, a empresa já utiliza de uma ferramenta, então seria de curto prazo, seria uma ferramenta que eles utilizam, a Solides, que é para melhorar a comunicação interna, que tem a falha também na comunicação sobre os avisos, que é dado pela empresa e avisos internos. Então, essa parte dessa ferramenta já seria solucionada com a ferramenta que ele já tem. A longo prazo, quando eu estava pesquisando, fiz a pesquisa também de uma empresa de sistema, que também poderia suprir melhor a necessidade da empresa, foi apresentada aos sócios, mas como por questões financeiras, né, no momento não seria possível a implantação agora, então seria uma sugestão de a longo prazo essa troca do sistema da empresa e a centralização das informações todas nesse sistema, né? Essa proposta mesmo dessa nova empresa, as pessoas iriam poder centralizar todas as informações, desde a pedidos de cliente, a todas as situações que acontecem nesse evento funeral, por exemplo, tudo nesse sistema, e qualquer profissional que tivesse trabalhando, atuando no processo do atendimento funerário, ele ia ter acesso às informações num só lugar. Então, inclusive também os protocolos iam estar lançados nesse sistema, ou seja, ia unificar tudo num lugar só. Então, tendo essa parte da tecnologia, tendo os processos, tudo certinho, e com a estruturação do RH, para que as pessoas também possam estar caminhando de maneira adequada, seriam as propostas que foram feitas por mim, né, como pesquisadora. Inicialmente, na parte de pessoas, né, inicialmente acreditava-se que as principais dificuldades estavam relacionadas apenas aos processos operacionais.
Entretanto, durante a pesquisa, verificou-se que grande parte dessas fragilidades possuía relação direta com a gestão de pessoas, evidenciando a necessidade da estruturação do setor de recursos humanos, como elemento estratégico da governança organizacional. Na parte de processos, verificou-se que a padronização dos processos representa um elemento essencial para a governança organizacional, promovendo maior integração entre os setores, reduzindo falhas operacionais e proporcionando maior segurança na execução dos serviços. E na parte de tecnologia, observa-se o uso da tecnologia como uma ferramenta essencial para o fechamento do processo com efetividade, utilizando a mesma como facilitadora e uniformizando o repasse de informações. A pesquisa evidenciou que o fortalecimento entre governança e organização... Espera aí que o negocinho ficou bem na frente. A pesquisa evidenciou que o fortalecimento da governança organizacional depende da integração entre os 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Considerações finais. Contribuições. A pesquisa contribuiu para o fortalecimento da governança organizacional da empresa ao impulsionar melhorias na gestão de pessoas, nos processos internos e no uso da tecnologia, com destaque para a estruturação de RH, do plano de cargos e salários e do treinamento da utilização estratégica da plataforma Solides, porque atualmente, né, a empresa acatou as sugestões da pesquisa, já fez a estruturação de RH, né, contratou uma pessoa de RH terceirizado para capacitar essa pessoa que já atuava como RH. Essa pessoa também já foi feita a transferência de função dela, ela hoje em dia também é registrada na empresa como analista de RH, e essa pessoa também já tem tarefas específicas realmente de RH dentro da empresa. Então, o RH, ele deve toda uma reestruturação na empresa. Isso é uma coisa que foi acatada e que já é real dentro da empresa. Junto com isso, já está sendo dado treinamentos, né? Já foi sugerido alguns treinamentos para o setor de operações funerárias e já está sendo feito, né? Está em andamento o plano de cargos e salários. Então, e o uso da plataforma Solides, como também tinha sido sugerido. Então, são contribuições que a pesquisa fez e que já está sendo utilizada na prática pela empresa. As limitações dessa pesquisa. Como limitação, destaca-se a realização do estudo em uma única empresa, por meio de um estudo de caso, utilizando documentos institucionais e observação participante. Dessa forma, os resultados referem-se à realidade organizacional da empresa investigada, não sendo possível a generalização para todo um setor funerário. Sugestões para estudos futuros. Recomenda-se que os estudos futuros avaliem os impactos da implementação das propostas apresentadas e ampliem a pesquisa para outras organizações do setor funerário e investiguem a contribuição da gestão de pessoas, dos processos e da tecnologia para o fortalecimento da governança organizacional. E aí, para finalizar, né, dizer que o curso me gerou algo que eu me orgulho muito, que foi a participação do capítulo do livro, que eu me encho de orgulho de verdade, né, e repasso para todo mundo, sempre que eu posso estar repassando essa informação, eu apresento, que gerou, inclusive, me inspirou para que eu pudesse fazer essa pesquisa de conclusão de curso. A inspiração foi realmente o capítulo do livro escrito por mim, né? E aí eu apresento aqui também no meu trabalho de conclusão de curso essa participação. E para finalizar também, né, caso a perspectiva que eu tenho, né, de publicação científica, que se também puder ser compartilhado, que também meu trabalho seja também submetido aí em alguma contribuição para boas práticas de governança organizacional do setor funerário, ou para estimular melhorias de gestão de pessoas no processo de tecnologia, e quem sabe para contribuir também no desenvolvimento de novas pesquisas na área. E é isso, agradeço à banca, né, pela atenção que foi dada e finalizo aqui minha apresentação. Bem, parabéns, Morgana, pela apresentação. E agora a gente vai iniciar a palavra dos avaliadores, professora Marcela.
Bom dia, gente, ainda bom dia. Então, agradecer a professora Jamile pelo convite à banca. Teu trabalho fiquei muito feliz de participar da tua banca, tá? Porque é um trabalho bem interessante. Já coloco aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui, porque estava oscilando tanto aqui a minha rede que eu acabei fechando. Eu abri aqui um pouquinho para falar com você. Então, Morgana, muito legal isso de você ter lembrado, porque ter lembrado não, né? Ter cuidado, ter tido a atenção de não cometer a falácia que é tão comum em um estudo de caso, de que em alguns momentos, na empolgação, às vezes, até o aluno até sabe, mas na empolgação de encontrar os resultados, acaba falando que os resultados dele são generalizados para a população inteira, né? Então, eu fiquei muito feliz de você ter visto isso. Talvez, não sei se foi por conta da minha disciplina, mas fico feliz de você não ter cometido erro, né? Embora não tenha sido por minha causa, mas fiquei muito feliz de você não ter cometido esse engano, tá? É muito interessante as colocações das limitações do teu trabalho, tá? Isso é bem legal, mas são limitações, não, desse ponto de vista, não, é um estudo de caso, acabou, tá? Mas as outras colocações que você faz são situações que você pode, inclusive, melhorar o teu trabalho, tá? Você tem condições de melhorar ainda dentro dessas situações. Por conta da intempestividade, eu, assim, gostaria de contribuir mais. Se você tiver o interesse de conversar comigo, a gente posso contribuir ainda mais para o teu trabalho, tá? Mas com relação à estruturação do teu trabalho, que eu achei bem interessante, as coisas ficaram bem mais arrumadinhas, pelo menos diante do que eu estava esperando, tá? A professora Jamile já tinha feito esse elogio e vi que realmente foi isso que foi colocado, tá? Então, o que você promete, que é outra coisa que comumente acontece isso, né, de se prometer e quando chega na hora das conclusões, esquece do que foi prometido, né, fechar aquela coisa as conclusões com os objetivos, fazer aquele link lá e você se preocupou em fazer isso e fez de forma satisfatória. Apesar de que as tuas promessas, eu mudaria, assim, algumas palavrinhas nas tuas promessas, porque eu acho que ficaria melhor colocado diante das conclusões que você chegou, mas nada que vale a pena a gente fazer a coisa render nesse exato momento aqui, não, tá? Então, parabéns, mas essa etapa cumprida, não é verdade? Mas não esqueça de fazer as alterações sugeridas aí para sua orientadora, não, deixar aí os parabéns para a orientadora, muito bom aí, viu, Jamile? Gostei de participar, muito obrigada, e passar para o professor Fernando, ou voltar para a professora Jamile, né? Voltar para a professora Jamile. Então, obrigada, Marcela. Vamos passar para o professor Fernando. Está sem áudio, está desligado, Fernando. Além de agradecer o convite para a banca, quero dizer que o trabalho está muito fluido, elaborado. Os parabéns para a professora Jamile, que fez a orientação, para a Morgana, que se dedicou. A gente sabe que é um trabalho que eu tenho sido repetitivo de falar que são muitas horas. Não é fritar pastel, a gente subestima, mas não é rápido. É um trabalho de revisão, né, que foi feito, a gente tem acompanhado. Então, tudo que foi colocado é com relação ao texto, a como pode ser melhorado, né? A professora Marcela está aí com a gente, analisando os trabalhos, a gente sabe que uma primeira conquista, uma primeira aproximação ao tema, e que vocês estão contribuindo demais com os trabalhos, né? No caso da forma, eu não quero me ater à forma, porque vocês já tiveram muitas revisões, né? Eu acho que o que você levanta é uma questão importante para que haja realmente essa governança, falando do tema especificamente. Tem que haver gestão, e você encontrou como principais pontos para uma gestão esses 3 aspectos, né? O que eu sinto falta, que eu acho que pode ser feito e faz parte do nosso trabalho aqui, é explicar o que é, né? Isso a gente tem falado
já em outras situações, porque quando a gente está já trabalhando, ou então a gente já está na área, eu mesmo já me sinto assim, né? Como eu já me aproximei dos cemitérios, do crematório e tal, parece que já se sabe do que eu estou falando, e muitas vezes a gente, por querer fazer um trabalho mais sucinto, com menos páginas, a gente não se dedica a escrever mais e mais para depois fazer corte. Então, o que eu senti mais falta aqui é isso, por exemplo, quando eu falar de tecnologia, quais são as tecnologias que podem ser encontradas? Então, uma tabela de tecnologia, né, que não exatamente o que está no estudo de caso, mas o que pode ser encontrado de tecnologia na funerária. Então, a tecnologia pode ser desde um carrinho que transporta, algum facilitador de comunicação, o WhatsApp que é utilizado, como é feito a recepção, o feedback, a fotografia, as evidências, como eu dou entrada na certidão de óbito, tudo que é feito com relação à tecnologia, para que quem está de fora, poxa, de todas as tecnologias, ela está falando dessa. Né? Então, essa paciência agora né, seria a minha observação, que eu acho que é a mais, o que não permite que o leitor consiga ir acompanhando o raciocínio, é talvez esse mergulho que a gente dá, porque a gente já está lá dentro do tema, e aí a gente acha que está todo mundo entendendo o que a gente está falando, né? Então, eu acho que em todas os três pontos que você coloca, inclusive de pessoas. E aí a gente tinha falado disso antes, você agora explicou, né? Você coloca o agente, o que que é o agente? O agente funerário é o que cuida diretamente, tal e tal. Porque isso não foi dito, né? A gente tem tanta escassez de trabalho que falta quem defina, quem mostre, quem coloque, olha, gestão de pessoas, quais são as principais funções identificadas dentro da funerária? Então, desde a recepção até o gerente, até o motorista, o contato dessas pessoas, do que é feito. Então, isso vai trazer uma contribuição muito grande, que aí já não estou falando de dar passos para frente, seria dar mais passos para trás, porque o trabalho já está feito, já foi elogiado. As contribuições também, você está sendo muito honesta quando coloca as limitações, né? Eu acredito que o trabalho tem potencial dentro dessa possibilidade, né? E bem interessante, né? O que você apresenta, não sei qual dificuldade, como isso pode contribuir, por exemplo, para ter maior alcance social, maior alcance econômico, maior alcance ambiental. Então, ainda você poderia conectar o que você fala com os alcances, que são as contribuições que você vai trazer lá no final. Né? Então, já está colocado, mas ainda dá para colocar, acredito que mais, dá para preencher com mais lacunas aí, que eu fui sentindo muita falta, porque a gente passa por isso, né? Imagina, a gente chega a fazer o doutorado em contabilidade, aí eu vou explicar o que é contabilidade. Aí, para mim, já está tão lógico, tanta coisa, que a disciplina mais difícil é a contabilidade introdutória, onde eu tenho que falar, pessoal, o que é contabilidade? A contabilidade é isso, tal, tal, que eu acho que é o nível que vocês estão. Devido aos tempos, né, já há muitos anos aí dentro da área, a gente já não quer falar assim, olha, bem-vindos, né, o que você está vendo é isso, tal. Então, é só essa parte que eu colocaria ainda mais. Se fosse um livro, daria até mais um capítulo, mas a gente tratando do seu artigo, daria para estender um pouco mais, para depois se conectar com a contribuição. Né? Quando a gente coloca coisas mais genéricas, né, fica talvez mais interessante para que outro pesquisador veja e coloque assim, olha, adaptado de Morgana. Então, adaptado do trabalho de Morgana, ela identificou 15 ferramentas de tecnologia. E aí outro pesquisador pode vir e acrescentar mais 10, mais 5, mais 7. Mas, assim, você já traz uma base. Né? Então, eu acho que na parte formal está elaborado também, está muito bem. Não sei o que a professora vai indicar para se ela aceita ou não, se vocês vão conversar depois, mas essa seria a minha colocação mais interessante, porque
o processos, dentro de processos, tudo está ligado a um processo, né? Então, não sei também se vocês tiveram lá, você observou um manual de controle interno, um manual de processos, dentro do departamento, quais departamentos e quais têm os processos, quais processos que estão sendo tratados. Então, a gente pode fazer essa tradução desses 3 itens e você ter uma contribuição mais pontual. No mais, parabéns, né? É muito bom quando a gente pega um trabalho que ele tem tanto conteúdo que a gente fala, poxa, dava para 3 trabalhos. Um só de processo, só de pessoas, mas tá muito bem. Passar a palavra para a professora Jamile. Bem, aí aqui a gente já vai passar a palavra para a Morgana para responder os questionamentos da banca, depois retorna para mim. Super concordo, professor, com o senhor, quando o senhor diz que realmente para a gente já está tão na mente, né? Ainda mais quando está inserido nesse meio funerário, que a gente acha que todo mundo já entende como é que funciona. E aí acho interessante essa questão que o senhor sugeriu aí, talvez até de um capítulo, explicando como é que funciona esses processos, desde o atendimento de uma família até a finalização de um atendimento funerário. Talvez seja bem interessante colocar aí. Sobre o senhor tinha feito uma revisão no meu trabalho, e aí acho que bem foi colocado, e eu até já inseri, né, como correção, a explicação sobre as funções de cada função, né, do agente e tudo. Eu fiz uma tabelinha e foi inserido já no trabalho a explicação, e também coloquei uma tabela explicando quais foram os setores que eu tive acesso e os documentos e para que aí eles contribuíram para a minha pesquisa, que também tinha sido uma solicitação, e aí eu até coloquei também para que o leitor ficasse ciente do que foi trabalhado dentro da empresa. Eu acho que no mais seria mais isso mesmo, assim, talvez a explicação do processo, né, para que ficasse mais fluido e de fácil entendimento do leitor, para que ele pudesse entender todo o restante do processo. Excelente, eu acho que você pensando até em levar isso para nível internacional, lá no Congresso do México, pode ser que você trate determinada função de uma com entendimento e lá tenha outro entendimento, né? O que coincida, mas de qualquer maneira você já deu os primeiros passos, pode colocar atividades atribuídas, tal. Não se preocupar tanto com, na minha opinião, né, com a quantidade do que está sendo escrito, né? Porque muitas vezes é necessário falar, né? Então, e tem casos que não, a pessoa está falando e está sendo uma repetição, ela não percebe, está enrolando no texto, mas no seu caso eu acho que vai ser bem interessante trazer essas funções, e inclusive, né, em questão de gestão, eu fico curioso para saber, por exemplo, será que outras empresas utilizam também essas funções, ou você tem que equiparar determinadas funções, né? Porque é muito interessante essa visão de um setor que, para muitos casos, não tem uma regra, né? Não tem uma lei federal organizada, uma lei que estabeleça o que pode ser feito, o que tem. Aí você tem que ficar equiparando. Então, aí, quando você traz, você já pode trazer essa necessidade de explicar, porque eu acho que determinadas funções são muito específicas do setor. Não vai ter outra atividade que passe por aquela situação, né? Pode até depois a gente falar de setor público, IML, né? Ou outras atividades, até polícia investigativa, ou outras que tenham que lidar com o cadáver, com o corpo, com o atendimento no momento delicado, né? Como é o caso do hospital no último momento também, mas você começa a trazer uma possibilidade de organizar essas funções. Quando você escrever lá com calma, vai ficar bem bacana. Mas acho que agora a professora vai seguir, e para mim eu muito satisfeito, muito, muito bacana o trabalho. Obrigada, gente.
Tá ok. Então, Morgana, eu vou pedir, a gente vai parar a gravação, e aí a gente vai pedir para você se retirar. Eu só tenho um número para te avisar, para você retornar, que eu estou sem ter o número do WhatsApp aqui. Está cortando, eu não escutei. É o quê, professora? Tem o meu número do WhatsApp da Vivo, da TIM? Eu aviso por aqui, eu acho que eu tenho. Avisa para ela, tem um telefone Tá. dela, que aí Tá tu vai bom. se retirar para a gente discutir sobre o teu trabalho, 5 até minutos. meio 5 minutinhos. Aí, no caso, eu posso sair da sala, é isso? Isso. Aí ele te chama depois que a gente terminar de conversar. Pronto. Tá bom, então. Obrigada. Tá. Não parou de gravar, Fernando.